Fala, meus amigos, mais um vídeo para o canal. Eu decidi gravar esse vídeo e decidi trazer isso aqui para vocês, pois aconteceu essa semana, né, a fatídica prisão do MC Pose e me chamou muito a atenção. Por que me chamou muito a atenção? Porque eu vi muita gente defendendo, muita gente contra a prisão, né? E eu achei estranho, porque pra mim, e pelo que eu conhecia, não tinha nada demais essa prisão. Pra mim era até merecida, né? Mas a comoção de muita gente, a defesa, na minha opinião, exagerada de muitas pessoas, me chamou muito a atenção. Então, eu decidi trazer um vídeo para você do Iconografia da História e eu quero analisar aqui junto com vocês a história do Pose. Eu quero entender por que essa prisão tem sido... Muita gente tem defendido, muita gente tem achado injusta. E qual que é de toda essa história? Eu quero reagir e eu quero você comigo. Vamos lá. Eu passei, hoje vivendo essa vida de rei. Esse é um verso da música Me Sinto Abençoado, de MC Pose, na qual ele fala sobre como a sua vida... Eu tenho que reconhecer, essa música do Pose é maneira. E eu me sinto abençoado. Mas, vamos continuar aqui. Mudou. MC Pose. Muita gente me hateou também. Eu, assim, impressionado. Minha opinião é que ele deveria já ter sido preso há muito tempo. E eu vou falar minha opinião durante esse vídeo, mas eu quero reagir. Mas eu quero ser justo aqui, essa música é muito maneira. Saiu do mundo do crime e alcançou um imenso sucesso no funk brasileiro. Opa! Saiu do mundo do crime? Será? É o que a gente vai ver. Até essa parte eu não sabia, que ele era segundo o Joel, né? Não sei se você conhece o canal Iconografia da História, é um canal muito bom, os caras pesquisam e ele falou que saiu aqui, né? Mas vamos lá. Se tornando um dos artistas mais reconhecidos desse gênero musical na atualidade. Esse dossiê não... Cara, pensa uma coisa. O cara era traficante. Vamos colocar que era. Por que uma pessoa vai entrar pro mundo? Muitas vezes é por fama e por reconhecimento. E qual que é a vantagem de você ser cantor? Você tem a fama, você tem o reconhecimento, você tem o dinheiro, mas você não tem o risco, né? Todos os ônus que um trafi tem, o cara quando vira cantor não tem. É claro que eu já vi músicas, especificamente essa música aí, que eu acabei de falar que é muito maneira, e assim, para o cara fazer uma música dessa, o cara tem que ser bom, tem que ser talentoso. Então assim, eu não estou entrando nesse mérito. Mas é claro, se você tem duas possibilidades, ou trafi, ou ir para música, com certeza, qualquer um iria para música. Claro que não é qualquer um que pode, não é qualquer um que tem um talento que o Pose tem. Conta a história de um bandido. Aqui a gente não fala só de bandido, mas conta a história de um cara que viveu o mundo do crime e saiu dele. Antes de começar a adentrar na história desse personagem de hoje, eu gostaria que a gente não fizesse juízo de valor da pessoa que a gente vai falar nesse momento. Mas ele é um cara que conseguiu sair dessa vida de delitos e virar um cantor bastante famoso. E pra começar, eu já vou dar minha opinião aqui. Segundo o Ministério Público, não. Vamos continuar. Impressionado com a história do Pose e a gente vai contá-la aqui com o maior respeito possível. Eu acho que para ilustrar o que a gente vai falar aqui e qual a importância da trajetória dele, dá uma olhada nessas duas pessoas aí dessas fotos. Edu, coloca a foto dessas duas pessoas aqui. Ó, um deles é o VK e o outro é o menor do Lins. São rapazes com a mesma idade do Pose, que o Pose tinha na verdade, e que estiveram também no comércio ilegal de substâncias e não tiveram o mesmo destino que o Pose. Os dois perderam a vida em 2016 durante confrontos armados com a polícia. Eles aparecem na música do Pose, cuja história nós vamos contar hoje. Quem é o MC Pose do Rodo? O cara que mudou o próprio destino e não teve o mesmo fim que seus amigos.
dentro de um necrotério. Ele seguiu outro caminho e hoje canta e faz bastante sucesso. Eu sou o Joel Paviotti, você está na Iconografia da História e esse é o dossiê, produto mais completo de nosso canal, que a gente escolhe o personagem e conta em detalhes a trajetória de sua vida. Antes de adentrar, eu peço que você deixe seu like. Cara, o canal do Joel é muito bom. Muito bom. Iconografia da História. Se inscreva no canal e ative o sininho enquanto Edu roda o teaser da vinheta. Edu, roda a vinheta. Levanta a cara, viado, tá assim mesmo. Olha aqui. Da vinheta. Edu, Vocês viram, né? Levanta a cara, viado, tá assim mesmo. Ó. É claro que tem um... É um pouco antigo, né? Mas que a gente escolhe o personagem e conta em já detalhes é... a trajetória de sua vida. Já é um suspeita ali, não dá pra colocar a mão no fogo, né? Mas vamos lá. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho enquanto Edu roda o teaser da vinheta. Edu, roda a vinheta. Levanta a cara, viado, tá assim mesmo. Mas que merda! Vai na praia, vai pegar um absoluto. Vai pegar o cara. O que eu faria se eu tivesse que... Agora, imagina. Vamos ver, né? Vamos ver o que... É um modo popularmente, né, que popularmente é conhecida a favela do Rola, a favela do Rolas. É interessante porque cada referência que a gente faz, a gente vê o nome, se é Rolas. Então até em sites institucionais tem esses dois nomes aí. Eu falo isso porque qualquer coisa que você fale, que você erre em um centímetro, o cara vai ver aqui e começa a falar, você não vai no Rio, você sabe o que tá falando, tá? Então assim, tem nos sites institucionais esses dois nomes, tá? E algumas pessoas falam que é até a favela, um dos nomes é a favela do Arco, mas a gente não encontrou nenhuma referência que diga isso, tá? Ela fica localizada no bairro Santa Cruz, ali, na zona oeste do Rio de Janeiro. A favela é dividida em dois blocos, Rola 1 e Rola 2, e tem cerca de 30 mil habitantes. É uma favela bastante robusta, tá? Uma matéria publicada no dia 30 de julho de 2018 que a gente achou no G1, trazia informações de que os comerciantes legais de substâncias que dominavam a região ali de Santa Cruz queriam mudar definitivamente o nome da favela para Rodo, por questões, né, relacionadas à terminologia que fazia referência a coisas libidinosas, que no mundo do crime a gente sabe que a questão da masculinidade é um bagulho muito imperativo. Você não pode falar duas coisas de bandido, questionar a masculinidade dele e... Olha, eu vou te falar. Eu era de Campo Grande e essa favela aí eu sempre conheci como Rodo. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu fui influenciado igual vários que acreditam que o Pose é inocente, acreditam que a prisão é injusta e tinha uma música da favela do Rodo. Você sabe também que significa rodo, tá? E colocaram esse nome na comunidade e o Pose é de lá. Engraçado que eu achava que ele era do Complexo, mas ele não é. E falar que ele é mentiroso, por exemplo, ou que ele não tem palavra. Até falar que o cara foi traído às vezes passa, mas essas duas coisas aí é complicado pra caramba, tá? Você entra um pouco. Sabe, cara, como eu acho que é embaçado também, você pode arrumar bastante problema. Bom, segundo os moradores ali da região, vários deles entrevistados, eles estavam sendo ameaçados dos caso eles usassem um nome diferente daquele determinado pelos criminosos. Só pra vocês entenderem o domínio dos casos ali na região. E foi na favela do Rodo que nasceu Marlon Brando Coelho Couto e Silva, mais conhecido como MC Pose do Rodo, e considerado um dos funcionários de maior sucesso da atualidade. Marlon Brando nasceu no dia 5 de fevereiro de 1999 na cidade do Rio de Janeiro. O seu nome é uma homenagem àquele ator norte-americano muito famoso e meu ator predileto da história do cinema, que é o Marlon Brando. Marlon Brando e Daniel Day-Lewis, pra mim, ninguém bate esses dois caras. O Marlon, pra vocês que ainda não sabem, acho que só de se morar em Marte, foi o Don Corleone e um poderoso chefão, um baita de um trabalho, é um baita de um ator. O nome de ator famoso, ele também tem o sobrenome de família tradicional bilionária paulista, os Couto e Silva, tá? Os Couto e Silva parece nome de advogado, né, de desembargador e tal. Então Marlon Brando, Coelho, Couto e Silva, foi Coelho nele. Essa história, porém, mudou depois que Marlon Brando se transformou em MC Pose do Rodo e se tornou um dos principais nomes do funk na atualidade, da pobreza à riqueza. Embora não costume dar entrevistas com frequência e tenha mantido a sua história e a história de sua família mais preservada que pôde, MC Pose não nega que já tenha feito parte do mundo do crime. É muito louco porque o Pose dá poucas entrevistas, a gente tentou entrar em contato no Instagram lá, os caras falaram, vamos fazer uma matéria do Pose, que vai falar de algumas coisas delicadas, se vocês quiserem dar uma nota, alguma coisa e tal. E nas entrevistas eu sei que não vai, porque, por exemplo, o Podpage, eu acredito que já tentou trazer eles várias vezes. Bom, em depoimento, a polícia, o MC Pose confirmou que atuou no comércio ilegal de substâncias na favela do Rodo entre os anos 2015 e 2016. E nós achamos realmente vídeos do Pose do Rodo segurando armas e essas coisas, e muito provavelmente fazia parte do movimento, e não é segredo pra ninguém porque ele confessou isso. Nessa época, ele era vapor do comércio ilegal e vendia o produto nas bocas da favela. Fazia lá a venda lá e depois saía fora e tal, etc. As fotos antigas do MC Pose do Rodo, e que ele aparece ostentando armas como fuzil, pistolas e até uma granada, elas circulam por aí aos montes, principalmente em perfis que falam e cobrem o comércio ilegal. Olha aí. É claro que, sei lá, essa foto aí, sei lá, é 10 anos atrás, 12 anos atrás, mas tem histórico. Das substâncias no Rio de Janeiro. Nós consultamos algumas dessas fotos e vídeos e as pessoas falam muito bem assim dessa questão do Pose ter saído do crime e ter ido pra vida fora do crime, que é uma coisa bastante difícil de acontecer de verdade. Quem trabalha com isso sabe muito bem em relação a isso. E outras pessoas sempre vão falar que o Pose é bandido e não tem o que fazer. Bom, vamos falar sobre essas fotos e vídeos. O Pose disse que foram tiradas na época que ele estava realmente envolvido no mundo da criminalidade. Quando ele se Pose comercializava substâncias legais, segundo as nossas referências, quem dava as cartas na favela do Rodo era o Severino. Nessa época, ele chegou a ser preso por comércio ilegal de substâncias e associação com o mundo dos delitos. Ele se Pose disse à polícia que abandonou a vida quando a milícia invadiu a região de Santa Cruz e passou a dominar o local. Mas a virada de chave na sua vida veio quando ele lançou a música Tô Voando Alto em 2019 e alcançou um cachê de 20 mil reais por show, totalizando em um mês 240 mil reais de recorde. Entre as suas músicas que despontaram nessa época está a homenagem para a tropa do Rodo, e que ele homenageia as pessoas que a gente falou no começo, que são os amigos dele que morreram na guerra entre as organizações. Esses amigos estão vecados menor do Lins, como fala em sua música. Abre aspas. Foi uma operação, uma mãe infeliz. Eu vou falar logo. Qual que é o problema dessas músicas? Que elas fazem com que
todos nós inconscientemente idolatramos o crime. Inconscientemente gostamos disso. Inconscientemente achamos normal, coisa que não é. Coisa que não é. Você fumar aquele negócio, você cheirar, você numa música cantar que você vai na polícia. Ou seja, são coisas que são ruins e que entram dentro da nossa cultura, entram dentro do inconsciente coletivo, a gente vai cantando, aquilo ali vai entrando dentro da nossa cabeça pela frequência da música, e aí que a merda acontece. Perdemos o Davi K e o menor do Lins. Fecha aspas. Vinícius Gomes Elias, conhecido como menor do Lins, entrou para o mundo do crime muito cedo, com mais ou menos 13 anos de idade. Uma família muito pobre, ele tentava ajudar a família trabalhando como catador de reciclagem e carpinando terrenos. Era um garoto muito... Pra que vai ter música pra esse moleque aí? Pra que fazer música? Pra quê? Por que não faz uma letra maneira? Será que realmente saiu do tráfico? Do tráfico? Né? muito pobre que andava por aqui e por ali passando fome e tendo que ter a ajuda dos outros. Muitas pessoas dizem, quando a gente foi entrevistar, que sabiam que muito provavelmente teria ali um ponto que o menino entraria no mundo do crime, que ele ficava muito jogado na favela, tendo contato com os caras. E a figura paterna do moleque era meio que uma figura dos caras do movimento, entendeu? Por isso é muito louco muitas vezes, porque o cara mora num lugar em que ele tem que escolher uma figura paterna. Toda criança quer ter uma figura paterna, e às vezes a figura paterna é esse cara. Tem um filme muito bom, Fernando, que ganhou o Oscar chamado Moonlight, sobre a luz do luar, que é uma história do... O cara que vira do movimento, ele não tem pai presente, sempre. moleque que estuda no lugar lá e tal, e ele tem uma mãe que é um pouco dos anos, fazendo figura paterna, e um cara do comércio das substâncias, Mahershala Ali, que é um baita da corte do Oscar também, inclusive acho que ganhou pra esse filme, ele meio que faz a figura paterna do moleque e tá levando o moleque pro mundo do comércio das substâncias. Bom, esse menino acabou vendo um crime, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, e se tornou aviãozinho e chegou até a fazer parte da organização. Dizem que ele foi pra favela do Rodo, depois que atirou no policial na favela do Luiz. Menor do Luiz acabou perdendo a vida em 2016 durante uma operação policial após um baile funk na favela do Rodo. Pra mim, o menor VK foi bastante semelhante. Ele nasceu na Vila Kennedy, por isso o VK, tá? E viu o pai passar por problemas de alcoolismo e de uso de substâncias ilícitas. Criado, jogado no meio da favela também, acabou entrando pro mundo do crime aos 11 anos de idade. Na favela do Rodo, ele andava com membros da organização e trabalhava como vapor. Em 2016, acabou perdendo. Ô Joel, são 10 minutos e você não falou ainda. O que tá acontecendo aqui? Ela só o show, o ceifador matou o... Mas que merda! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Pra quem não me conhece, Vamos lá. Mas seguiu com sua música. Ele refez a cena e mostrando como seguiu o sonho para alcançar o sucesso. É interessante certas coisas aqui no Brasil, né? Se o cara tá no crime, tá ruim. Se o cara tá fora do crime, tá ruim, né? Um dos seus primeiros grandes hits foi, abre aspas e fecha aspas, tá? Tô voando alto, fecha aspas. A música alcançou milhões de visualizações nessa plataforma aqui e abriu caminho para o sucesso definitivo de esposa. Eu tô falando de 500 milhões de... Eu não conheço essa música. Não sei se é aquela Eu Me Sinto Abençoado. Essa é maneira. Essa música é maneira. visualizações, bagulho que nem nosso canal tem durante vários anos, mas a gente é bem menor que o MC Pose, tá? A partir daí, o Pose do Rodo se tornou um dos funkeiros mais populares do Brasil e firmou parceria com outros nomes importantes como o MC Kevin, o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Rariel, Xamã e o Ferrugem. Mas foi no ano de 2019 também que o MC Pose acabou indo parar atrás das grades após a realização de um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. No dia 28 de setembro de 2019, pega a visão, o MC Pose do Rodo foi detido junto com mais 3 pessoas após realizar o show nessa cidade. Os outros 3 presos eram promotores da festa, que segundo a polícia militar, tinha sido paga por uma organização. Não foi comprovado isso, mas se aconteceu foi vacilo. O MC Pose do Rodo... Olha, essa última prisão dele foi algo parecido a isso, ou seja, já é um modus operandi do cara. Se você sabe que esse dinheiro é ilícito, pô, você vai aceitar? Ainda mais o cara que tem já sucesso, que já tem história, que já tem trajetória. No domingo passado, antes dele ser preso, no último domingo, ele fez um show na CDD. Eu tô aqui do lado da CDD. Fez um show na CDD para o pessoal do movimento e recebeu mais de 100 mil reais. Ou seja, então ele é coparticipante. O cara não pode, talvez, ali agir e fazer o tráfico. Mas e se o cara tem tanto sucesso, o que ele tem? Por que ele não faz shows decentes? Por que continuar envolvido? Por que continuar tendo ligação e parceria comercial? É isso que eu falo e que é o meu posicionamento.
O rodo foi acusado de comercialização de substâncias, associação comercial de substâncias, apologia a crime, corrupção de menores e fornecer bebidas alcoólicas para menores. Conforme a polícia, eles receberam uma denúncia que no local onde estava ocorrendo o show havia um ponto de comercialização de substâncias e havia adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e substâncias ilegais. O conselho tutelar foi acionado e encontrou 42 menores dentro da casa de shows onde estava ocorrendo o baile funk. Quando a polícia chegou, o MC Pose, um dos organizadores do evento, já não estava mais no local. Pose foi detido no hotel e a polícia apreendeu com ele uma porção de substâncias ilegais e frascos de lança-perfume. De acordo com o advogado do MC Pose na época, José Estevam Macedo Lima, Pose não era um dos organizadores dessa festa e não praticou crimes apontados pela polícia. Segundo o advogado, palavras do advogado, trouxe pra gente, abre aspas. Ele foi contratado para participar do evento, ele não cometeu nenhum desses fatos, não fez apologia a nenhum crime, tá? Não corrompeu menores e uma vez que não era organização do evento, não colocou a venda bebida para menores, fecha aspas. Teve uma grande discussão na época que o Pose foi preso, porque a polícia acabava vendo ele tanto do Rio de Janeiro quanto em outros lugares como alguém que nunca tinha saído do crime, porque ele cantava, segundo ele, tá? Cantava a realidade, e na realidade dele tinha as organizações que, inclusive, ele fez parte, né? Mas aí teve uma discussão muito grande, inclusive de próprias pessoas da polícia falando assim, bom, tinha substâncias ilegais lá, mas em rede de rico também tem substâncias ilegais. É bom que a gente deixe isso claro, porque isso não tem a ver só com festa. Vamos lá, vamos ser justos. O cara não tem controle. O cara não tem controle. Mas assim, faz apologia ao crime? Faz. Eles fazem essa apologia e eles falam que é a realidade. Eu vou te falar, eu conheço a realidade na comunidade. O crime é 1% comparado aos outros 99%. Tá? O cara falar disso, o cara ficar falando de fac, o cara ficar falando do ser vermelho, ele não está falando a realidade da favela. A realidade da favela é outra. Se você for olhar as músicas, se você for olhar as letras realmente, não. Pode, né? Ou vocês acham que uma rede de 300, 400 pessoas, 10 mil pessoas, não rola nenhum assim ali, né? Nenhum xerife de loló. Com certeza. Essa parte aí tá certo e ninguém é responsabilizado. A Loki nunca foi preso, ou DJs, etc. E nem produtores de evento de música eletrônica, que eu sei também que tem substâncias ilícitas. Mas se você for reparar, pega uma música do Pose e pega uma música, por exemplo, do Alok, você vai ver a diferença, tá? Se Pose evita falar sobre esse assunto quando ele foi preso, mas declarou, abre aspas, não é marca muito maneira pra mim, então nem tenho em mente. Foi lá no Mato Grosso, fazendo show, na época em que estava naquele pique, fecha aspas. Ele passou 6 dias na cadeia e depois disso decidiu virar a página de sua história, focando em suas músicas e no seu trabalho como artista. Parece que ele estava meio perdido nesse começo de 2019 e ele precisou de uma orientação até de assessoria pra evitar certos tipos de lugares, porque senão, obviamente, cara, ele continuaria nesse mundo mesmo envolvido com a criminalidade. A realidade... só que não deu certo, porque ele estava domingo lá dentro da Cidade de Deus. No outro fim de semana passado ele estava dentro do Parque União. Tá, então... favela, e que ele cresceu, está sempre presente nas canções do Pose. Algo que muitas vezes acaba fazendo com que ele seja bastante criticado. A fama trouxe o Pose muito dinheiro, e que ele gosta de ostentar de verdade, principalmente com enormes cordões de ouro, anéis e outras joias exibidas como símbolo do que as pessoas chamam de sucesso. Ele se Pose do Rodo comprou uma casa de 2 andares de piscina no Recreio dos Bandeirantes e tem vários carros de luxo em sua garagem. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, eles são o lugar dos novos ricos. Então, isso aí não tem nenhum demérito, tá? Nenhum demérito. Embora não, a gente não saiba a origem desses cordões. Mas parabéns pro Pose pela casa que ele tem e pelo sucesso que ele teve, pelo resultado que ele teve. Mas tem ali a apologia ao crime e a gente vai passar agora. Vou ficar no mesmo canal do Iconografia da História. A gente já viu um pouquinho da história dele. E agora eu quero passar para a parte da prisão dele. A parte da prisão dele. E a gente vai continuar ouvindo o Joel, Iconografia da História, a prisão do MC Pose. Segundo a polícia, as sólidas evidências da ligação do cantor com o grupo Ser Vermelho. Fala galera, Joel aqui com a Iconografia da História. O Posto do Rodo foi preso de manhã, um monte de gente mandou mensagem no e-mail falando assim, eu consegui falar da prisão do Posto do Rodo, porque a gente fez um dossiê sobre o Posto do Rodo, que obviamente vocês já viram aqui no nosso canal, quem não viu ainda, eu vou deixar no card pra vocês e também pra vocês verem. Assistam lá depois, vocês vão acompanhar toda a história do Posto do Rodo, e vocês vão ver que ele tem um histórico também de problema com o sistema policial carioca. Tem várias questões aí do Pose, da polícia, da justiça e etc. A gente viu, né? Tem mais de... Só que nós vimos no vídeo, foram 2 passagens e mais essa agora. Tem muita discussão nesse vídeo aqui, porque esse aqui vai ser mais pra informar e depois, obviamente, eu vou falar algumas coisas e comentar uns baratos aqui pra vocês, beleza? Bom, enquanto o Fernando roda essa vinheta, eu quero pedir o like de vocês se inscrevam no canal, beleza? Tamo junto, vamos rapidão pro vídeo. Fernando, roda a vinheta. Pessoal, na manhã dessa quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, policiais da RN, a Delegacia de Repressão de Adolescentes do Rio de Janeiro, prenderam o cantor de funk Marlon Brando Coelho Couto. Marlon Brando Coelho Couto, todo mundo conhece como MC Pose do Rodo, tá? O Pose do Rodo é um rapaz que a gente disse, né, que já foi criado na favela do Rodo, tinha favela do Rodo, né, ele cresce ali, ele chega a fazer parte do crime, tá? De verdade, ele fez parte do crime, e em determinado momento ele sai do crime e ele entra pro mundo do funk. E aí no mundo do funk ele vai construindo um império, ganhando bastante dinheiro. Ele vai comprando ouro e tal, e etc. E a relação dele com a polícia sempre é conturbada, a polícia já parou ele, etc. Ele já foi investigado, já teve as coisas apreendidas dele, por exemplo, carros de luxo, essas coisas, e outras investigações que ainda correm aí no sistema legal, tá? E
Então o Pose foi preso e investigado por apologia ao crime, tá? E suspeita de envolvimento com o Ser Vermelho em outras questões. Recentemente, como eu disse pra você, a gente fez esse dossiê e lá, em determinado momento... Tem investigação do Ministério Público, tem uma ação que está correndo aí, tanto que a prisão preventiva foi decretada, então ele vai ficar 30 dias. A gente mostra que ele foi comerciante legal de substâncias e que depois ele foi pra música, como eu expliquei pra vocês. Mesmo assim, o nome dele sempre aparece envolvido em polêmicas em páginas policiais. Dessa vez, de acordo com as investigações, o Pose fez um show exclusivamente em áreas dominadas pelo Ser Vermelho. Não é um show só, a investigação fala de vários shows, inclusive com presenças ostensivas de criminosos armados com armas de grosso calibre. É o que eu falei. Se o cara já não tá mais envolvido, pra que ele vai fazer show exclusivo em comunidade? Se no outro canal, se no outro vídeo do canal, o Pose nem no Podpah ele foi. Ou seja, o cara não aceita ir num podcast, mas ele tá fazendo show exclusivo pra favela. O que ele seria associado então? Ele seria associado ao quê? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu faço. Que garante a segurança do cantor e do evento, segundo as investigações policiais. Então, enquanto o Pose está cantando, esses caras estão conclusivos andando e circulando pela região e, enfim, curtindo o baile e fazendo a segurança do próprio cantor e a segurança do evento. A segurança não, mas controlando o evento ali. De acordo com a investigação, o MC Pose do Rudo tem um repertório musical que faz apologia ao comércio ilegal de substâncias, ao uso ilegal de armas e que incita confrontos armados entre organizações que atuam ali no Rio de Janeiro. Sabe que acontece um conflito muito grande ali no Rio em relação a isso. A Polícia Civil divulgou a seguinte nota sobre a investigação. Pega aí, abre aspas. Esses eventos são estrategicamente utilizados pela organização para aumentar os seus lucros com a venda de substâncias ilegais, revertendo os recursos para É claro. Esses eventos são utilizados pela facção para quê? Para atrair mais gente para dentro da comunidade. E o que as pessoas vão fazer lá? Quem vai para o baile vai fazer o quê? Usar. E aí esses recursos são utilizados. A favela arrecada mais. E pelo fato da favela arrecadar mais, elas compram mais armas e mais equipamentos, fazem mais crime, fazem mais baile, e isso vai... Pessoas como MC Pose são uma enorme fonte de captação, uma enorme fonte de novos clientes pro Trafi. Novos clientes, novas pessoas chegando. Por quê? Porque o Pose, através da música, adentra em toda a sociedade. Tá? Uma pessoa com um Trafi, com uma persona desse tamanho, você se assusta. Mas o MC Pose cantando é bonito. Permeia na sociedade, adentra na sociedade, adentra no inconsciente coletivo, na nossa mente. E aí aqueles caras que gostam mais e que estão propensos, MC Pose na CDD. Vamos pro show do MC Pose. Mas aonde vai acontecer o show do MC Pose? No baile dos caras. O que você vai comprar? O entorpecente com os caras. Quem ganha dinheiro? Os caras. O que eles fazem com esse dinheiro? Aumentam o poderio deles. Quando eles aumentam o poderio deles, eles trazem mais violência. Quando eles trazem mais violência, é pior para a nossa população aqui do Rio de Janeiro. É difícil entender isso ou não? De mais substâncias ilícitas, armas de fogo e outros equipamentos necessários a práticas de crime. Fecha aspas. Isso são palavras da Polícia Civil do Rio de Janeiro que a gente trouxe aqui pra vocês. Hoje, de manhã, no momento que estamos gravando esse vídeo, ele vai sair, os policiais cumpriram mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, depois que evidências comprovaram que os shows de Pose são financiados pelo Ser Vermelho. A polícia diz ter evidências de que esses shows eram patrocinados e financiados pelo Estado. Mas me conta, como que a community consegue resolver esse problema? Agora, gente, vamos lá. Essa foi a hora que revoltou muita gente. A questão da prisão, né? Aquela parte ali do... O MC Pose de fato foi tratado como um bandido. E qual que é o erro aqui? Muitos bandidos não são tratados como bandido, né? Compararam com o Rogério de Andrade, Bicheiro, compararam com o Roberto Jefferson. Aquelas estão erradas, mas essa tá certa. Ah, só porque é preto. Coloca aí. Vê se você coloca aí a prisão do João Neto. Preto também.
O Pose é favelado. Ó a caxanguinha dele na favela. Favela do Recreio, condomínio Mansões. Demérito do cara? Não, mérito do cara. Mas é Raul. Porque tá ligado com um cara errado. Tá fazendo coisa errada. Outra questão que ele já disparou dizendo que roubaram as joias dele. É o seguinte, o cara aparece, não sei se vai aparecer nesse vídeo aí, nesse vídeo vai aparecer o vídeo dele cantando nos shows. Essas joias têm alguma coisa a ver com o pacote inteiro. Por quê? Porque ele aparecia nos shows com os criminosos portando essas joias. Olha a capa do celular dele é uma arma. A capa do celular do cara é uma arma. Sei lá, eu tô aqui, eu gosto de um monte de coisa. Mas minha capa do celular? Qual que é a tua capa do celular? Será que é uma arma? Será? Olha aí. Parabéns pro Pose, hein? Bela casa. Mas é na favela? Parabéns pro Pose, bela casa. De acordo com a investigação, um desses shows foi realizado no dia 19 de maio na Cidade de Deus e teve a presença de criminosos armados, tá? Segundo a investigação também, o MC Pose do Rodo teria apresentado várias músicas enaltecendo o Ser Vermelho, poucas horas antes da morte do policial civil da COI, José Antônio Lourenço, durante uma operação policial. Esse foi o motivo principal dos caras pegarem o Pose e tratarem ele desse jeito. Tá? Como os caras não puderam pegar ainda o autor do disparo, sobrou pro Pose. Só que no domingo anterior ele estava dentro da CDD, cantando, fazendo show, enaltecendo o tráfico. O tráfico. Assim, o José Antônio Lourenço ele fazia parte da COI, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma espécie de BOP da Polícia Civil, tá? Ela é uma tropa de gente que adentra. Engraçado, né? Aí, ó. O polícia morreu. Tu sabia disso? Ai, o Pose. Hein? E o polícia aqui? O que você me diz? Hein? O que você tem a dizer? Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma espécie de BOP da Polícia Civil, tá? Ela é uma tropa de gente que adentra favelas depois que o serviço de inteligência é feito, tá? Eles foram lá, um grupo desses policiais, pra fazer escolta de uma delegacia, que é uma delegacia que cuida dessa parte ambiental e tal, e da parte do consumidor. Eles foram pra tentar fechar fábricas de gelo clandestinas que aconteceu ali próximo. Enquanto eles estavam indo pra esse lugar, aconteceu o show do Pose, e aí o policial José Antônio Lourenço foi executado de uma forma muito covarde por um bandido que a gente fez o vídeo dele também, que os caras conhecem ele como Mato E. Então, tudo isso aconteceu. Enquanto não pegam ele, sobrou pro Pose. O baile estava rolando e a operação foi justo ali no momento parecido, ou pouquíssimo tempo depois da festinha do Pose, rolou a operação e mataram o policial. E a polícia, Dr. Felipe Cury, não vão deixar barato. O mapa da Polícia Civil também reforça que, abre aspas, as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia do crime e associação para o comércio ilegal de substâncias. As investigações continuam para identificar o vídeo é longo e a gente já... Aí vai aparecer o otário do Uruan aqui. E aí compararam aqui também com a prisão do Rogério Andrade. Mas
Eu vou ficar por aqui. Quero tua opinião nos comentários. Quero que você aponte, caso você seja a favor do MC Pose aí, aponta seu argumento, que a gente pode fazer um bom debate, sem ofensa. Se você quiser me ofender, eu não ligo não, eu não vou te ofender. Mas essa aí é a minha opinião.